Olá, turminha, tudo bem? Então, vamos dar prosseguimento ao que a gente vinha vendo em áudio 3. Bom, então vocês estão assistindo a uma aula gravada. Eu vou mudar um pouco a metodologia para que não se torne cansativo, tá? Então, agora eu não vou dar um texto ou um filme na semana e uma atividade para vocês resolverem. Eu vou dar algumas aulas que são complementares, tá? E depois eu dou uma atividade. Por exemplo, eu dou 3 aulas e aviso vocês, ó, na próxima aula eu vou mandar uma atividade e vocês vão ter que resolver com o material também que eu vou indicar, tá? Para vocês lerem. Hoje, então, a aula passada, a gente encerrou o módulo 1, tá? E hoje a gente começa um novo módulo, tá? Eu vou falar do DNA. Hoje, especificamente, eu vou falar de estrutura, mas para chegar à estrutura, a gente vai ver desde o que a gente conhece sobre hereditariedade até chegar ao conhecimento da estrutura que a gente tem hoje, tá bom? Então, a gente encerrou esse módulo 1 com o entendimento geral do que é a evolução por seleção natural, e durante as atividades ou as aulas desse módulo 1, a gente viu alguns termos, né? Dentre eles, cito alguns: mudança ao longo de gerações, descendência com modificação, variações, teoria da hereditariedade condizente com uma ideia de seleção natural. Além disso, além desses termos que a gente vê que exige o conhecimento a respeito da genética molecular, a gente viu também no texto e na discussão sobre HIV vários termos que nos exigem que a gente conheça um pouquinho a respeito dessa estrutura molecular, tá? Da genética molecular. E hoje, então, a gente inicia o módulo 2, e o módulo 2 se chama Ácidos Nucleicos, Estrutura, Organização e Função. Hoje nós vamos falar de estrutura, mas para chegar até o conhecimento da estrutura, a gente vai revisitar, porque vocês já viram em áudio 2, alguns experimentos clássicos, algum dos, porque são muitos outros, tá bom? Bom, vou começar com uma breve sinopse histórica, até para a gente ligar o nosso conhecimento a respeito da evolução por seleção natural e com o que a gente vai ver agora de estrutura de DNA. Então, eu trouxe 3 conceitos que a gente viu da evolução: mudança entre gerações de uma linhagem de populações de uma espécie, ou descendência com modificação, ou mudança ao longo do tempo por meio de descendência com modificação. São as 3 definições que a gente trouxe em uma das aulas. E, com todo o entendimento que a gente adquiriu durante o módulo 1, a gente viu que a gente chega a uma teoria que explicava como as mudanças ocorriam ao longo das gerações, só que falhava no sentido de explicar como surgem as pequenas variações para que a seleção atue sobre essas variações, e também falha em explicar, ou não era também, né? A gente sempre espera que uma teoria explique tudo, mas o foco era outro. E essa teoria não explica como que ocorre a transmissão das características hereditárias através das gerações. Por isso que a gente tem que relembrar algumas das teorias até chegar ao que a gente conhece de estrutura do DNA. Então, vamos começar lá. Mendel, né, que viveu de 1822 a 1884, é considerado o pai da hereditariedade, é assim que ele é tratado. E ele teve sua teoria publicada em 1865. Trouxe aqui essas datas, esses anos, para vocês verem que eles foram contemporâneos. E apesar de contemporâneos, não foram eles que fizeram a associação de seus respectivos estudos. Isso foi feito, essa associação foi feita por outros pesquisadores, tá? A gente já viu alguns quando a gente leu aquele texto sobre história do pensamento evolutivo, que alguns pesquisadores já fizeram aquela associação, né, culminando na teoria sintética da evolução ou no neodarwinismo, como se conhece hoje em dia. Bom, não foram eles que fizeram essa associação, apesar de terem sido
de terem vivido numa mesma época e terem publicado os seus trabalhos muito próximos, né, um do outro, porque Mendel publicou em 1865 e Darwin foi um pouquinho antes, talvez 10 anos antes, eu não vou me lembrar exatamente, mas foi no ano de 1850 e tantos, tá? Acho que mais pra frente nessa apresentação eu trago exatamente o ano. Então, em nenhum livro que eu tenha lido, que eu tenha conhecimento, traz alguma informação sobre se eles se conheceram ou se não se conheceram. Talvez algum site traga alguma informação, mas sempre vai ficar a dúvida, né, do que é confiável. E talvez a gente não saiba muito disso, porque não existem registros confiáveis que mostrem essa conversa entre os dois, sabe? Ou um referenciando o outro, o estudo do outro. Vamos pensar agora, então, na teoria de Mendel. A de Darwin já teria sido publicado, mas foi focando outra coisa, né? É a evolução. Ou como que existia aquela grande variedade de vida, né? De diferentes formas de vida. Mendel já estava mais focado em como que as características são passadas de pais para filhos. Tá bom? E ele publicou, então, a sua teoria, a primeira teoria, que é a primeira lei de Mendel, e a segunda lei de Mendel. O que diz a primeira lei de Mendel? Que a herança se dá de forma particulada, por formas alternativas de fatores, que hoje a gente sabe que são alelos. Em um organismo diploide, 2 alelos de um gene segregam-se na formação dos gametas, e cada gameta carrega apenas um alelo de cada par. E hoje a gente consegue fazer associação com a meiose, né, na formação dos gametas, e a gente consegue visualizar de uma melhor forma como que essa teoria faz tanto sentido, né? E a segunda lei de Mendel, a segunda lei, ou chamada também lei da segregação independente, que diz que cada par de alelos se segrega independentemente do par de alelos de qualquer outro gene, do par de qualquer outro gene. O que significa que, por exemplo, os alelos que determinam a cor da ervilha se segregam na formação dos gametas, independentemente dos alelos que determinam o formato da vagem, tá? E hoje também fazendo associação com a separação dos cromossomos homólogos, a gente consegue ver com maior facilidade como que essa teoria faz todo sentido. E aí, a gente tem mais uma pecinha para contribuir para esse entendimento completo, mais completo, né? Então, a gente tem a pecinha da teoria da hereditariedade. E aí, vocês viram também isso em ódio 2. Em 1902, foi o ano em que os trabalhos de Mendel foram redescobertos ou reconsiderados. Esses pesquisadores, estudando células germinativas de gafanhoto, ou seja, meiose, analisando meiose de gafanhoto, eles identificaram um paralelo entre os cromossomos e os fatores de Mendel e fizeram então essa convergência da citologia ou da biologia celular e da genética. E algumas das observações deles, tanto os cromossomos como os fatores de Mendel estão presentes aos pares nas células diploides. Outra observação, os cromossomos se separam e os alelos também se separam durante a formação dos gametas na meiose. E a última observação é que a fertilização restabelece então essa condição pareada, ou 2N, tanto para os cromossomos quanto para os genes ou fatores de Mendel. E assim ficou estabelecida a teoria cromossômica da herança, tá? Que associava os fatores de Mendel a cromossomos, a estruturas conhecidas como cromossomos. Bom, e somado a esse estudo, Thomas Hunt, ele publicou o seu trabalho, que foi a primeira evidência sólida de que os fatores estavam realmente contidos nos cromossomos. E esse estudo era aquele com as drosófilas de olhos brancos. Vocês até fizeram os cruzamentos de drosófilas machos com olhos brancos e drosófilas fêmeas com olhos brancos, né? Então, o que
que esse estudo dele, o que aconteceu? Ele cultivava as drosófilas e surge um indivíduo de olhos brancos, tá? Então ele cruza uma fêmea vermelha com um macho, uma fêmea de olhos vermelhos com um macho de olhos brancos. A fêmea, então, teria um W+W+. Ele conseguiu explicar os resultados dele posicionando os alelos ou fatores sobre os cromossomos X. E foi assim que ele explicou. Ele cruzou a fêmea de olho vermelho, W+W+, tá? E o macho de olho branco, onde o seu X, cromossomo X, continha um W, não W+, e cromossomo Y. Aí, com esse cruzamento, as fêmeas produzem somente cromossomos X contendo o W+, e os gametas masculinos, o Y, e o seu cromossomo X contendo W, que resulta na cor olhos brancos. Cor de olhos brancos. Bom, o cruzamento desses gametas resulta em uma prole 100% de olhos vermelhos. Até aí tudo bem, condizente com a teoria de Mendel, tá? Aí o que ele faz? Ele cruza essa prole de F1, resultando em uma F2. Os gametas da fêmea, X contendo W+, X contendo W, tá? Porque a fêmea era heterozigota, de F1. Os gametas do macho, X contendo W+, e Y. E nesse cruzamento, a prole de F2 resultou em uma proporção 3:1. 3 olhos vermelhos para 1 olho branco. Mas o que acontece? Essa proporção 1, quando ele vê, é somente de machos de olhos brancos, enquanto a proporção 3 continha fêmeas de olhos vermelhos e machos de olhos vermelhos, tá? Só que na proporção 1 não tinha fêmeas de olhos brancos, somente machos de olhos brancos. E foi assim que ele conseguiu associar o gene que determina a cor de olho ao cromossomo X, tá? E por isso foi a primeira evidência sólida de que os fatores estavam contidos nos cromossomos. Entendido? Bom, entendendo que os fatores de Mendel estavam contidos nos cromossomos, a próxima questão que começou a fervilhar na comunidade científica era qual molécula seria responsável pela hereditariedade. O que já se conhecia? Já se conhecia, durante esse decorrer até chegar à estrutura do DNA, até chegar à estrutura tridimensional, os pesquisadores já descobriram a composição dos núcleos, tá? O que tinha nos núcleos? Ácidos nucleicos e proteínas, tá? Mas a questão que começava a fervilhar era quem era essa molécula responsável pela hereditariedade, tá? Muita coisa já se sabia, tá? A existência de proteínas, de ácidos nucleicos nas células, mas não se sabia quem que era a molécula responsável pela hereditariedade. Aí, em 1928, nesse experimento que eu acho bastante elegante de Griffith, ele estudava cepas de bactérias que causam pneumonia em mamíferos, tá? E fazia os seus testes em camundongos. E qual que era a hipótese dele? A hipótese dele é de que o material em células bacterianas mortas podem transformar geneticamente células bacterianas vivas. O que ele fez para isso? Ele tinha duas linhagens, a linhagem virulenta e a linhagem não virulenta. A linhagem virulenta aqui chamada de S, não virulenta chamada de R. Então, quando ele injetava a linhagem virulenta em camundongos, o que causava? Morte dos camundongos. Quando a linhagem não virulenta, então a linhagem virulenta causava morte dos camundongos, linhagem não virulenta, quando injetava em camundongos, o camundongo continuava vivo. Aí o que ele fez? Ele pegou as linhagens virulentas e submeteu ao calor para matar as linhagens virulentas, tá? Então as linhagens virulentas morrem. E aí o que ele faz? Ele pega as linhagens virulentas mortas e injeta em camundongos.
o que não causa morte em camundongos, eles continuam vivos. Aí a próxima etapa foi misturar linhagens não virulentas a linhagens virulentas mortas. Ele misturou linhagens não virulentas vivas a linhagens virulentas mortas. Aí, essa mistura ele injeta nos camundongos e o que acontece? Os camundongos morrem. Qual que é a conclusão dele? De que a substância química de uma célula é capaz de modificar geneticamente ou transformar geneticamente a outra célula. Certo? E aí eles descobrem, então, esse princípio transformante, mas a questão principal permanece. Qual é a identidade dessa molécula transformante? Então, esses pesquisadores, que são adeptos de Griffith, continuam o experimento, buscando pela identidade dessa substância transformadora. O que é feito? Qual que é a metodologia que eles adotam? Novamente, eles aquecem linhagens virulentas. Então, aqui a gente tem, nesse tubo aqui, a gente tem linhagens virulentas mortas. Aí, ele pega essa solução de linhagens virulentas mortas e separa em 3 tubos. E trata um tubo com RNase, ou seja, para destruir RNA. O outro tubo trata com protease, ou seja, para destruir proteínas. E o outro tubo ele trata com DNase, para destruir DNA. Os tubos e essa linhagem virulenta morta misturada com RNase, protease e DNase foi misturada à linhagem não virulenta. E aí aqui a gente tem a mistura. Certo? E aí o que acontece? Ele mistura e os experimentos que ele tratou com RNase, aqui onde está a setinha que eu estou desenhando, com RNase e com protease, o que aconteceu? Olha lá, culturas tratadas com RNase e protease contêm, então, células transformadas, tá? Se ele injetar essas 2 soluções em ratos, causa morte. A linhagem que ele tratou com DNase, que é essa daqui, o que aconteceu? As culturas tratadas com DNase não resultou em células transformadas, tá? Se ele aplica isso em camundongos, não causa morte. Essas aqui causam morte, mostrando que nesse caso aqui, o princípio, a substância transformadora foi destruída. Logo, o DNA seria a substância transformadora. Tudo bem? E assim, eles descobrem que essa é a substância responsável pela hereditariedade. Trouxe aqui um resumo dessas principais descobertas, lembrando que tem várias outras, tá bom? Então, vamos pensar em 1800, o que se acreditava era numa teoria de herança pela mistura. Veja aqui que está trocado, tá? Vamos mudar. Vou falar primeiro do ano de 1858. 1858 torna-se pública a teoria da evolução. E 2 anos depois, Mendel publica sua teoria da hereditariedade. Tá vendo como as coisas e as ideias vão se completando? Só que eles não fizeram associação dos seus trabalhos e essa associação foi feita por outros pesquisadores, tá? Algumas descobertas importantes. 1869, a descoberta do DNA. O que é descobrir o DNA? Foi descoberto o ácido desoxirribonucleico, que ele era rico em fósforo, em nitrogênio, tá? E aí, vários outros pesquisadores foram descobrindo algo sobre esse DNA. Por exemplo, eles viram que tinham moléculas, eles chamaram de ácido desoxirribonucleico, tá? Que tinha natureza ácida, isso também graças aos grupos fosfato, e já se sabia da estrutura da desoxirribose. De repente, outro pesquisador, encontra uma variação diferente de ácido
desoxirribonucleico que não contém uma desoxirribose, sim uma ribose. Pronto, aí eles descreveram ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico. Eles sabiam só a composição química, mas não sabiam como era a estrutura tridimensional, entende? E sabiam que eram formados por várias unidades, mas eles não sabiam exatamente o que era. Mas sabia que tinha fósforo, base nitrogenada, açúcar, tá certo? Bom, em 1875 foi descoberta a mitose, em 1890 a meiose. Olha lá a teoria que a gente viu, 1902. A teoria cromossômica da herança, tá? Onde começa a se fazer a relação entre cromossomos e os fatores de Mendel, o que se solidifica com o trabalho de Morgan com as drosófilas em 1907. Aí, em 1928, o experimento que eu falei de Griffith, né, onde ele descobre um princípio transformante que transforma geneticamente outras células. Em 1944, os seus alunos descobrem que esse princípio transformante seria o DNA. 1952, existe um experimento que mostra que o material hereditário é o DNA, tá? Em 1953, Watson e Crick descrevem a estrutura da dupla hélice do DNA. Vejam que eu coloquei essa data aqui, que vai de 1920 a 1980. Então, é mais ou menos isso aqui. Durante esse período, vários pesquisadores que trabalhavam com evolução, eles começavam a fazer a associação. Então, eu tenho de um lado pesquisadores fazendo associação da teoria de Mendel com descobertas relacionadas à biologia celular e mais molecular. E de outro lado, eu tenho esses pesquisadores em 1920, entre 1920 e 1980, que fazem a associação da teoria de Mendel com a teoria de Charles Darwin. E a gente até viu naquele texto de História do Pensamento Evolutivo. E é assim, com essas associações, que surge a tal da nova síntese, né, da biologia evolutiva, ou neodarwinismo, como muitos chamam, que é quando se faz essa associação, ou síntese moderna de evolução. Tá? Então, as coisas vão acontecendo concomitantemente e se completando. Bom, agora falando mais estritamente das estruturas dos ácidos nucleicos. Antes de Watson e Crick chegarem à estrutura, a proposta da estrutura em dupla hélice, já se conhecia a constituição química de nucleotídeos, tá? E dos ácidos nucleicos. Já se sabia que era formado por nucleotídeos, que os nucleotídeos eram formados por base nitrogenada, uma molécula de açúcar e fosfato, tá? Então, aqui eu tenho nucleotídeo. A título de curiosidade, a gente chama de nucleosídeo quando a gente considera açúcar, base nitrogenada, mas não grupo fosfato, tá? Então, esse é um nucleotídeo, tá? Formado por base nitrogenada, açúcar e grupo fosfato. Já se sabia que existiam ácidos desoxirribonucleicos, ou DNA, que tinha como açúcar a desoxirribose, que é essa daqui, e o RNA, que tinha como açúcar na composição de seus nucleotídeos a ribose, tá? A diferença é que a ribose tem um grupo hidroxila e, como diz o nome, desoxirribose, o DNA tem como açúcar uma molécula que não tem essa hidroxila, tá? Nesse carbono 2. Bom, o que mais que eu preciso dizer aqui? Tá. Acho que o que é importante dizer é aproveitar os números aqui. Veja que a estrutura do açúcar e as numerações do carbono nessa imagem aqui, ó. Aqui eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e aqui em cima carbono 5, tá bom? Vejam que ao carbono 1, olha aqui, a esse carbono é ligado à base nitrogenada e a esse carbono aqui
que é o 5, é ligado ao grupo fosfato, tá bom? Essa ligação entre o carbono 1 e a base nitrogenada é chamada de ligação glicosídica, e essa ligação entre o carbono 5 e o grupo fosfato é chamada de ligação fosfodiéster. Tá certo? Então, vamos lá. De uma forma mais didática, né? Então, eu tenho a molécula de açúcar formando um nucleotídeo. Vou até escrever. Tem gente que faz confusão. Ácido nucleico e nucleotídeo. Ácidos nucleicos são formados por várias unidades de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado por uma molécula de açúcar, uma base nitrogenada e um grupo fosfato. As bases nitrogenadas podem ser de 2 tipos, purinas e pirimidinas, sendo as purinas formadas por 2 anéis, um hexagonal e outro pentagonal, e as pirimidinas formadas por somente um anel. São purinas a adenina e a guanina, e pirimidinas a timina, a citosina e a uracila. Tá bom? Bom, se eu for analisar uma fita simples, aqui hoje a gente sabe que é fita única. Aqui eu tenho uma fita simples de DNA, tá? As fitas de DNA, seja simples, seja considerando ela simples ou considerando ela com o seu par, né, com a dupla hélice, as moléculas de DNA formam cadeias enormes. Só a título de curiosidade, o menor cromossomo humano é 280 vezes mais longo que o diâmetro de uma célula que tem 50 micrômetros. E isso nos leva a crer, né, que ele tem que ser altamente organizado ou ter uma estrutura complexa em termos de organização para que caibam todas as moléculas de DNA dentro de um núcleo, tá bom? E a gente vai ver isso na próxima aula. O que a gente tem que observar também? Que o DNA tem uma direcionalidade, e a gente determina essa direcionalidade pelos carbonos do açúcar. Vejam de novo, carbono 1, 2, carbono 3 está para baixo, carbono 4, carbono 5 está para cima. Se o carbono 5 está para cima, aqui eu tenho 5 linhas, o carbono 3 está para baixo, 3 linhas. Já está escrito aqui, ó, extremidade 3 linhas, extremidade 5 linhas, tá? Então, o DNA tem uma direcionalidade e a gente usa essa posição de carbono para cima e para baixo, 3 para cima, 5 para baixo. Enfim, a gente usa essa posição dos carbonos do açúcar, tá? Para dizer a direcionalidade da fita. E quando a gente vai escrever uma fita, a gente vai ver, a gente está entendendo agora a estrutura do DNA, porque a gente vai utilizar logo ferramentas para analisar esse DNA, ou para gerar uma fita de DNA, ou replicar uma fita de DNA em laboratório. E mais para frente a gente vai começar a escrever sequências de DNA. As sequências sempre são escritas de 5 linhas para 3 linhas, tá bom? Uma outra observação, na molécula de DNA, os nucleotídeos são monofosfatados. Veja só, esse nucleotídeo tem um fosfato, esse tem um fosfato, tá? Só que o que acontece? Os nucleotídeos livres na célula, que são utilizados para produzir as novas fitas, eles são trifosfatados, tem 3 grupos fosfato. E essas ligações, esses grupos fosfatos adicionais são importantes, porque a quebra desses grupos fosfato oferece energia para que eles sejam ligados a uma nova fita durante a replicação, por exemplo. Tá bom? Já falei isso sobre ligação fosfodiéster, que é entre os nucleotídeos, né? Grupo fosfato de um nucleotídeo e o carbono 3 de outro nucleotídeo. E a ligação glicosídica é entre a base nitrogenada e o carbono 1 do açúcar. Já falei sobre isso. Bom, tudo isso já se sabia. Aí chega a época lá da proposição de quando Watson e Crick começam a discutir qual seria essa estrutura do DNA. A gente já sabe a composição. Aí eles começaram a juntar mais pecinhas para o quebra-cabeça. Uma das pecinhas foi o trabalho de Rosalind Franklin, tá? E Wilkins,
sobre difração de raio-x. Então, existe uma parte da biologia que lida com estruturas tridimensionais de biomoléculas. E era com isso que Rosalind Franklin trabalhava. E essa foto aqui foi vista sobre a bancada de Rosalind Franklin, não lembro se foi por Watson ou Crick. Acho que foi por Watson, aqui, ó. E o Watson, ele viu essa imagem e ele já estava familiarizado com essa área de pesquisa, ele sabia interpretar. Interpretar significa utilizar, inclusive, equações matemáticas. E logo ele utilizou essa imagem e já acendeu a luzinha, e já pensou que a estrutura do DNA seria helicoidal e em dupla hélice, tá? Chegou a essa ideia com base na imagem de Rosalind Franklin. Mas isso não bastava, tá? Se é dupla hélice, como que essa dupla hélice se mantém estável? Como que é dupla, fita dupla, como que ela se mantém unida? Foi aí que eles utilizaram o trabalho publicado por Chargaff. E nesse trabalho ele mencionava sobre a regularidade da proporção dos nucleotídeos em uma mesma espécie, sendo que a proporção de adenina era sempre equivalente a de timina e citosina e guanina. E aqui ele traz uma tabela mostrando exatamente isso, quantidade de adenina igual a de timina, tá? E não necessariamente, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. A quantidade de adenina é igual a de timina, mas não necessariamente igual a de guanina e citosina, tá? Então, logo chega-se essa ideia de que a adenina se pareava de alguma forma com timina e guanina com citosina. Foi aí que Watson e Crick utilizaram essa ideia para chegar, então, à resposta de como que a dupla fita se mantinha unida. E aí eles propõem a estrutura em dupla hélice do DNA. Então vejam aqui. Vamos olhar para essa fita primeiro. Por que ela é 5 linha para 3 linha? Vejam que o carbono, aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Vejam que o carbono 5 está para cima e o carbono 3 está para baixo, tá? Logo, ela é uma fita 5 linha, 3 linha, diferentemente desta fita. É só vocês olharem para a estrutura de açúcar que você vê que esse açúcar aqui tá de ponta cabeça, né? Então, eu tenho, até difícil da gente ver, mas eu vou tentar aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, linha para cima, carbono 4, e esse aqui é o carbono 5, para baixo. Logo, essa fita é 3 linha, 5 linha. Então, a dupla fita, ela se mantém unida nessa estrutura helicoidal, mas elas são antiparalelas e o que mantém elas unidas é a interação entre timina e adenina, de acordo com a dica dada por Chargaff, e guanina com citosina, sendo que timina com adenina formam 2 pontes de hidrogênio e citosina e guanina se mantêm mais fortemente unidas, porque tem 3 pontes de hidrogênio, tá? Então, eu tenho uma estrutura como se fosse escada, né? Onde o corrimão seria os fosfatos, né? Interação de açúcar com fosfato, e aqui as bases nitrogenadas, e os degraus seriam as bases nitrogenadas. E aí eles chegam na proposição dessa estrutura. E hoje a gente já sabe muito mais coisa, a gente vai se aprofundando. Hoje em dia a gente sabe que essa estrutura do DNA é conhecida como estrutura B, mas ele pode assumir outras estruturas, como A e Z, que são mais raras, não muito profundamente entendidas, tá? Então, por isso que eu vou tratar só dessa estrutura clássica aqui, que é a mais comumente encontrada. E as outras não se sabe bem, mas inclusive sabe-se que tem outras estruturas. As outras estruturas ainda têm a dupla fita, adenina com timina, mas o padrão helicoidal é diferente, tá bom? Mas vamos nos ater a essa estrutura aqui. Bom, eu falei que os grupos fosfatos ficam para fora, né? Como se fosse o corrimão da escada.
e os degraus seriam as equivalentes a bases nitrogenadas. Grupos fosfatos, eles fornecem ao DNA a característica negativa que ele tem, tá? O DNA tem essa carga elétrica negativa, isso vai ser importante para a gente entender as técnicas de análise do DNA, tá? Lembrem-se disso, o DNA tem carga elétrica negativa por conta dos grupos fosfato. Se duas fitas com carga elétrica negativa, elas mantêm unidas, mas negativo com negativo não tende a uma repulsa, como que elas se mantêm unidas, tá? Quais são as forças que atuam nessa estabilização da dupla hélice? O que mantém elas unidas? As pontes de hidrogênio, lembrando que pontos de hidrogênio entre citosina e guanina são mais fortes, porque tem 3 pontos de hidrogênio. Efeitos hidrofóbicos. Essa porção externa do esqueleto do DNA, composto principalmente por grupo fosfato, a porção interna, voltando, não esqueçam que eu falei de grupos fosfato. A porção interna do DNA, que é composta pelas bases nitrogenadas, são hidrofóbicas. Por isso que as bases nitrogenadas se mantêm para dentro do DNA, tá? Por isso que são os degraus, tá? A parte hidrofóbica fica no interior dessa escada, referente onde estão as bases nitrogenadas. Isso essa força também mantém a fita de DNA unida. Outra força, na verdade, são várias interações que existem entre as pilhas de base, tá? Entre os degraus. Existem forças pequenas, mas somando a pontos de hidrogênio, a esses efeitos hidrofóbicos que ficam para dentro, tá? E a parte hidrofílica para fora, tudo isso vai aumentando essa força total que mantém a fita unida. Outro fator, a presença de cátions de magnésio associados à cadeia de açúcar fosfato, que é a parte negativa do DNA, né? Que é a carga elétrica negativa do DNA. Neutralizando aquela força negativa, diminuindo a repulsão entre a dupla fita. E além disso, a gente já viu em ódio 1, não me lembro se a gente viu em ódio 2, resgatou em ódio 2, se não vimos em ódio 2, em ódio 3, iremos resgatar a organização do DNA junto a proteínas que são chamadas histonas. As histonas, elas auxiliam na estruturação do DNA, na helicoidização da dupla hélice, formando aquelas estruturas mais gordinhas que são os cromossomos, mais grossinhos. Tá? A gente vai ver. E todas essas forças, essas forças, né, ou fatores, se somam para manter a dupla hélice unida e estável. Bom, algumas propriedades químicas do DNA que eu vou citar aqui têm importância em funções de armazenamento da informação genética, e vou falar também porque a gente vai precisar para depois, quando a gente começar a ver as técnicas de manipulação de DNA. Mas a primeira propriedade química importantíssima é a própria complementariedade de bases. As fitas são antiparalelas, ou seja, existe uma direcionalidade. Uma informação importante, a desnaturação e renaturação da dupla hélice. Então, o DNA ele pode se desnaturar, ou seja, ter suas fitas separadas, e pode voltar à condição de dupla hélice, de fita unida, tá? Pode se renaturar. E isso pode acontecer, por exemplo, nos organismos vivos, mediado por enzimas, tá? Durante uma replicação, não tem que abrir a fita de DNA, tudo mediado por enzimas, não tem que desnaturar, né? Ou por temperatura. Em altas temperaturas, o DNA se desnatura, ou seja, a dupla fita se separa. E se eu abaixo a temperatura de novo, o DNA se renatura. Ou por tratamento químico, se eu tenho um meio muito ácido ou muito básico, também acontece a desnaturação do DNA. E se eu normalizo de novo esse pH, né, o DNA volta a se renaturar. Essa informação vai ser importante. Imaginem que você tem um DNA que você extraiu de um indivíduo, de algum organismo, num tubinho.
e você quer de alguma forma separar a dupla fita. Você sabe que você pode pegar aquele tubinho contendo DNA e submeter a altas temperaturas. Você pode resfriar o tubinho e permitir que o DNA se renature. Se quer misturar uma molécula de DNA de um organismo com a molécula de DNA de outra, você desnatura ambas, pega o DNA dupla fita, pega esse DNA desnaturado de espécies diferentes, fita simples, mistura no mesmo tubinho e renatura. Você vai misturar moléculas de DNA de um organismo com de outro organismo, certo? Bom, só para ir instigando vocês. E o que a gente tem que ter em mente? Que quanto mais CG em uma região do genoma, mais energia eu vou precisar para uma desnaturação. Então, se eu quero fazer esse experimento de desnaturar uma fita de DNA em tubinho, se eu souber a composição e souber que tem mais CG, eu vou precisar de uma temperatura maior. Tá bom? Vamos guardar essas propriedades químicas importantíssimas. E falando muito brevemente da outra molécula de ácido nucleico, que eu praticamente não falei pouco, né? Só falei das diferenças. O RNA, vou falar um pouquinho, porque a gente vai ver com mais detalhes quando eu falar em transcrição, tá? A gente tem muita novidade sobre o RNA. Então, era uma molécula antes que não era muito mencionada. Hoje em dia, eu lembro até de uma capa de revista, não sei se é a revista FAPESP, que tinha moléculas de DNA na capa falando do novo mundo do RNA, né? E algumas dos conhecimentos atuais envolvem a atividade bioquímica catalítica. Hoje em dia a gente sabe que moléculas de RNA têm essa atividade bioquímica catalítica participando de várias funções, várias reações. Por exemplo, ele pode se dobrar sobre si mesmo, já que ele é fita simples, ele pode se dobrar pela complementariedade dessa fita simples de regiões diferentes, se dobra formando grampo ou outra estrutura, tá? E ele pode, dessa forma, se dobrando, escondendo regiões. Se ele se separa, se ele se desdobra, ele expõe determinadas regiões. Parece um botãozinho de liga e desliga, e é isso que já descobriram sobre RNA. Ele pode interagir com várias moléculas e hoje se sabe que ele atua no controle e regulação da expressão gênica, tá? E dada essa maleabilidade de funções, voltou-se àquela discussão do RNA como uma molécula primordial no lugar do DNA, tá bom? Os tipos de RNAs mais conhecidos: o RNA ribossômico, que compõe 75% do RNA total, o mensageiro, que compõe de 1 a 5% do RNA total de uma célula, e o transportador, que compõe de 10 a 15% do RNA total de uma célula. O RNA ribossômico compõe os ribossomos, que são formadas por 2 unidades. Eu vou falar melhor quando a gente falar de tradução. Mas cada subunidade dessa é composta por moléculas de RNA ribossômicos somada a proteínas, tá bom? O RNA mensageiro trouxe aqui para exemplificar as duas imagens, uma célula procariota e uma célula eucariota. E aqui a molécula de RNA mensageiro, que tem como função de levar a mensagem do DNA até o local de produção de proteínas, que é o ribossomo. No caso de eucariotos, é a mesma função. Então, o RNA mensageiro vai levar a informação do DNA, com alguns passinhos a mais, que a gente vai ver em detalhes. E esse RNA mensageiro leva a informação do DNA até o ribossomo, que é o local onde as proteínas serão produzidas. E o RNA transportador também participa dessa expressão gênica, tá? Dessa produção de proteínas, trazendo os aminoácidos correspondentes à sequência que está lá no mensageiro para a produção da proteína, tá? Não vou me aprofundar para a gente deixar para conversar sobre isso em tradução, transcrição e tradução. Novas classes, então, como muita coisa vem sendo descoberta do DNA. Ah, outra coisa. Além disso, eu tenho que lembrar vocês que mitocôndria e cloroplastos
são duas organelas que têm seu DNA próprio. Tem seu ribossomo próprio e produz suas próprias moléculas de RNA, transportador, mensageiro e ribossômico, tá? De modo que o que está no DNA pode ser expresso dentro da organela mesmo, tá? E dentro dessa organela são produzidas as proteínas que são utilizadas dentro delas mesmas, tá? Para as enzimas, produzir as enzimas utilizadas em fotossíntese ou respiração celular. E a título de curiosidade, os RNAs mensageiros, transportadores e ribossômicos dentro dessas organelas, eles são mais semelhantes aos RNAs procarióticos do que aos RNAs eucarióticos, fortalecendo aquela ideia da endossimbiose que eu acho que vocês devem ter visto em ódio 1. Trouxe aqui só 3 exemplos de RNAs novos, mas existem muitos outros tipos de RNAs que estão sendo descobertos, tá? Trouxe o exemplo do RNA nucleolar pequeno, que fica lá nos nucleolos e estão envolvidos em maturação de moléculas de RNA ribossômico, ou o ribossomo em si, e RNA transportador. Os RNAs nucleares, RNAs nucleolares e nucleares agora. Os RNAs nucleares pequenos estão no núcleo e estão envolvidos na síntese do RNA mensageiro. E os RNAs pequenos são encontrados tanto em procariotos e eucariotos e atuam na tradução e estabilidade de RNA mensageiros. Tá bom? Tendo visto tudo isso sobre ácidos nucleicos, a gente viu mais sobre DNA, depois a gente vai falar mais sobre RNA. Aí, a próxima aula, a gente vai conversar sobre como esse material genético está organizado nos genomas dos mais diversos organismos, procariotos e eucariotos, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre a estrutura de DNA, iniciando esse módulo 2, que é ácidos nucleicos, estrutura, organização e função. Não vou passar uma atividade, como eu disse no começo da aula. Vou falar sobre organização do material genético nos organismos e depois eu falo para vocês quando a gente terá uma atividade, tá? Então, vocês não terão atividade toda semana. Então, semana que vem, vou enviar a aula para vocês sobre organização desse material genético. Então, eu queria que vocês anotassem as dúvidas que vocês tiverem com essa aula, ou me mandem por e-mail ou por mensagem, tá bom? Se vocês não quiserem mandar por e-mail ou por mensagem, anotem que daí eu vou marcar uma aula pra gente tirar dúvidas. Pra tirar dúvidas mesmo, não vou apresentar tudo isso de novo, tá? Então anotem ou escrevam pra mim, tá bom?